Fala, meu jovem, professor Elias Daniel aqui. Vamos, nessa nossa aula, fazer questões a respeito de radiciação. Na nossa aula anterior eu tinha comentado a respeito das propriedades das raízes e aí, na sequência, então, resolução de questões envolvendo as raízes. Né? Pessoal, então, olha lá, vamos começar com uma primeira situação envolvendo o cálculo de raízes. Né? Então, ele pede para você calcular a raiz cúbica 25 mais raiz quarta de 14 mais... Bom, então essa continha aí que nós temos que fazer. Né? Então, a sua primeira observação, gente, ó, você vai começar esse tipo de exercício calculando a parte interna aqui da raiz, que é esse resultado aqui, ó, raiz quadrada de 9, cujo resultado vale 3. Tá? Então, sugestão que eu dou para você nesse tipo de cálculo de radical. Você começar de dentro e vir voltando o resultado para fora, tá? Então a gente vai na continha mais interna possível lá. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. E aí na sequência nós vamos somar 3 com 5. Né? Então essa continha nós vamos fazer assim, gente, olha só. Então eu vou deixar indicado raiz cúbica de 25 somado com a raiz quarta de 14 mais, agora olha só, raiz cúbica, aqui você já fez a conta. Raiz quadrada de 9 vale 3, 3 somado com 5 deu 8. Tudo bem isso aí, gente? Ficou bacana? Legal, então, fiz a raiz de 9 deu 3, somado com 5 gerou 8. Agora eu vou calcular a raiz cúbica de 8. Vocês estão vendo? Então, a ideia é fazer a conta de dentro para fora. Esse vai ser um raciocínio, tá? Então você tem a raiz cúbica de 8, cujo resultado é igual a 2. Né? Se você fizer essa continha aqui, ó, a raiz cúbica de 8 vale 2. E esse 2 você vai somar com o 16, tá? Então, perdão, 14. Né? Então aqui, gente. E esse raiz cúbica de 8 nós vamos somar com o 14. Então vai ficar a raiz cúbica de 25 mais a raiz quarta de 14 somado com a raiz cúbica de 8. Mas a raiz cúbica de 8 vale 2. E essa continha aqui, 14 com 2 dá 16. Né? Então agora no próximo passo, gente, nós vamos fazer raiz cúbica de 25 somado com a raiz quarta de 16. Mas essa raiz quarta de 16 vale 2. Né? Vamos lembrar aqui, ó, que quando você faz o radical, você está fazendo raiz quarta de 2 elevado à quarta. E a raiz quarta de 2 elevado à quarta corresponde a 2, que é essa raiz quarta de 16. Né? E aí vamos fechar então a nossa continha, gente. Olha só, raiz cúbica 25, a raiz quarta de 16 vale 2, e 2 somado com 25 gerou o resultado 27. Mas só que 27 é equivalente a 3 ao cubo, e aí fechamos com 3 respostas da questão. Né? Já que 3 ao cubo corresponde a 27. E você está calculando a raiz cúbica de 27, portanto, resultado 3. Essa é a solução aí para a primeira questão. Tá? Então, gente, olha, nesse tipo de exercício fica a dica. Como que você vai calcular esses radicais? Você vai pegar um radical de dentro e vai trazer essa continha para fora. É assim que você tem que executar esse tipo de continha. Aí, a partir disso, você vai fazendo as simplificações. Calculei a raiz, deu 3, somado com 5 gerou 8. Raiz cúbica de 8 deu 2, somado com 14 gerou 16. A raiz quarta de 16, né, gerou 2. 2 somado com 25, 27. E por último, a raiz cúbica de 27, cujo resultado é igual a 3. Fechando a questão, então, para ser feliz, a gente vai lá e marca a alternativa C, solução da questão. Tudo bem? Então, é isso aí. Gente, vamos para a próxima. Muito bem, vamos lá. Segunda questão. Gente, olha só. O que está em jogo aqui no segundo exercício é a ideia de você fazer a divisão do índice do expoente m pelo índice n. Né? Então, lembrando para todo mundo que isso aqui, como que você faz a leitura disso? Raiz enésima de a elevado a m. Tá? Então, a raiz enésima de a elevado a m. Mas isso é igual a você conservar essa base aqui, a e dividir o expoente pelo índice. Né? Fazer a divisão aqui, gente, ó, m dividido por n. Tá? Bom, então,
Ele quer que você identifique aí qual é a opção falsa na questão número 2. Então, gente, primeiro, esse 8 nós vamos escrever 2 ao cubo, dá uma olhada. Nós vamos fazer assim, o 8 eu vou tirar daqui e vou escrever 2 ao cubo, tá? Quer dizer, transformei o 8 numa potência, só isso que nós fizemos, né? Quebrar o 8 em 2 elevado à terceira. E agora eu uso a definição, 2, 3 sétimos no expoente. Quando eu divido 3 por 7, aparece exatamente o 3 sétimos. Então, propriedade, ok, verdadeira, tá? Então, 2 elevado a 3 sétimos, quebrando ali o 8 em 2 ao cubo, né, você chega na propriedade verdadeira, tá? Agora, isso aqui, ó, você pode pegar isso, tentar voltar nisso, ou isso transformar nisso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, tá? Eu já tenho que, ele está falando que isso é igual a isso, então eu vou testar para saber se é verdade. Olha só, o 25, nós vamos colocar 5 elevado ao quadrado, e esse 5 elevado ao quadrado, você transforma assim, 5 na base, 2 dividido por 3. Então, gente, esse resultado, 5 elevado a 2 terços. Portanto, o item está correto também, verdade, né? Quando a gente for calcular isso aqui, ele está dizendo que 8 elevado a menos 2 terços é igual a 1 quarto. Então, como que eu vou sugerir que você faça essa questão? Gente, primeiro, o 8, vamos escrever 2 ao cubo. E esse 2 ao cubo, ele vai ter que ser elevado a menos 2 terços. Legal? Então, primeiro, a gente quebrou o 8 como potência de base 2. 2 ao cubo elevado a menos 2 terços. Agora, você vai conservar o 2 na base e multiplicar os expoentes. Então, essa continha aqui, acompanha comigo lá, menos 6 dividido por 3. Tá? Então, gente, eu estou multiplicando, ó, 3 vezes menos 2 deu menos 6, menos 6 dividido por 3, esse resultado é igual a menos 2. Só que expoente negativo faz a inversão da base, isso é equivalente a 2 elevado ao quadrado, que é igual a 1 quarto. Portanto, o item está correto, item, né? Bacana, verdade, isso aqui, ó, tá? Vocês viram? Então, a partir do momento que eu quebrei 8 na base 2, então eu coloquei 2 ao cubo. Quando eu fiz a multiplicação, ficou menos 6 por 3, que gerou menos 2. Esse expoente negativo, fiz a inversão da base, resultado 1 quarto, item verdadeiro. E por último, como que nós vamos quebrar isso aqui, gente? Olha só. Como eu tenho uma potência, né, de base 2, olha como que a gente pode escrever isso aqui. Isso é 2 elevado a 12 vezes 2 elevado ao quadrado. Aliás, por que você fez 2 elevado a 12? Pelo seguinte fato, 12 eu consigo simplificar com 3. Quando eu tirar esse 2 aqui da raiz, eu vou aplicar a definição, gente. 12 dividido por 3 dá 4. Né? Então, essa continha vai ficar assim, 2 elevado a 4. Da onde que saiu esse 4, pessoal? 12 dividido por 3. Aí que saiu 4. E aí a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Mas 2 elevado ao quadrado vale 16. E aí sobrou a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é igual a 4. Né? Então, gente, mais uma vez, 2 elevado a 14 eu quebrei 2, 12, 2. Esse 12 simplificou com 3 lá, 12 dividido por 3 gerou 4, e 2 à quarta deu 16. Como 2 ao quadrado eu não posso simplificar com a raiz, então eu venho e deixo indicado. A raiz cúbica de 4 vezes 16, portanto, a letra D também está correta, tá? Então, gente, na solução da questão, olha só. Lá na letra E, ele falou para você que tem uma que está errada, mas ela é que está errada. Nenhuma das anteriores estão erradas. Portanto, né, ele falou assim, descubra qual é a alternativa falsa. A alternativa falsa vai ficar na E, né, que é a solução da questão. Tudo bem? O que estava em jogo aí, basicamente, na resolução da questão, pessoal, é você escrever isso aqui. A na base, né, elevado a M, então você está calculando a raiz enésima dessa potenciação. Então você vai dividir expoente dividido pelo índice, que aí você tem o cálculo da raiz enésima de A elevado a M. Tudo bem? Então é isso, gente. Vamos para mais uma questão. Vamos nessa. Muito bem, gente. Vamos lá então à terceira questão. E aí nessa terceira questão eu vou comentar com vocês as duas propriedades, ou as três propriedades fundamentais dentro da radiciação, em que a gente, na resolução da questão, vai estar aplicando a ideia dos produtos ali dos radicais, tá? Então,
Exemplo, eu quero calcular a raiz cúbica de 32 vezes a raiz cúbica de 2. Só que isso aqui não tem exato e isso aqui não tem exato. Só que nós podemos aplicar a propriedade. Como, gente? Raiz cúbica, né? Então, olha só, raiz cúbica, 32 vezes 2, raiz cúbica de 64, mais, aqui a raiz quarta, vou deixar em evidência, né? Ó, vou colocar a raiz quarta e vou fazer a continha, 32 dividido por 2, cujo resultado é igual a 16, tá? Então, vocês observem que, em algumas situações, você não tem como calcular uma raiz exata, mas você pode efetuar simplificações para ter essas raízes exatas. Então, aqui, fiquei com a raiz cúbica de 64, né? Então, gente, vamos agora executar a continha. Raiz cúbica de 64, você pode escrever lá 4 ao cubo, cujo resultado é igual a 4. Mais, aqui agora, gente, raiz quarta, 16, corresponde a 2 elevado à quarta, e esse resultado é igual a 2. E aí a consequência disso, 4 mais 2, 6, fechando a questão. Percebemos isso? Então vocês observem que é pura aplicação de propriedade. Às vezes você não consegue calcular uma raiz exata, mas você consegue aplicar as propriedades e chegar nos valores, mesmo não conseguindo calcular essas raízes exatas. Tudo bem, pessoal? E item B, que são os dois itens que eu vou fazer com vocês aí da questão. Aqui eu vou multiplicar os dois radicais, olha só, gente. Então, propriedade. Você vem e faz a continha, 2 vezes 3, 6. Então, ficou raiz sexta de 64, mais raiz sexta. E esse 64 você vai quebrar 2 elevado a sexta, né? E elevado a quinta na sequência, tá? Agora, fechando a conta, gente, olha só. Raiz sexta, 64 vale 2 a sexta. E aí esse resultado, você já sabe que corresponde a 2. Né? Então, retomando. Índice 6, 64. Eu quebrei esse 64 em 2 elevado a sexta. E aí raiz sexta de 2 elevado a sexta correspondeu a 2. Né? Então, resultado da primeira parte da questão. Agora, na segunda parte da questão, gente, olha só. Raiz sexta. Aqui eu tenho 2, né, elevado. Poderia ter escolhido outro caminho. Eu vou fazer esse daqui para deixar rapidinho a solução da questão. Ó. Então, 64, 2 a sexta. 6 vezes 5 gerou 30 como resultado. 30 dividido por 6 deu 5. Né? Então, gente, eu estou aplicando a propriedade em que eu tenho que dividir expoente pelo índice. Então, 30 dividido por 6 gerou o resultado 5. Então, isso é igual a 2 à quinta, né? Cujo resultado veio da divisão de 30 por 6. 2 à quinta, 32. 32 somado com 2. Esse resultado aqui gerado igual a 34, tá? Agora o detalhe, olha como que você poderia ter feito também a questão. Gente, ao invés de multiplicar, você já poderia ter feito direto a divisão. 6 por 6, sobrou o resultado 2 à quinta. Você poderia ter feito assim também a questão, tá? É um outro caminho aí que você pode estar executando o exercício. Eu só tomei o cuidado que, como eu queria aplicar a propriedade, né, então eu tomei o cuidado de desenvolver a potência, fazer o produto. E aí sim a divisão, né? Mas poderia ter encurtado um pouquinho o caminho, sim. Poderia ter feito a simplificação de 6 com 6, chegando 5. 2 à quinta, 32, com 2, 34, que é a solução do exercício. Tudo bem? Então essa terceira questão eu queria comentar com vocês, esses dois itens, A e B. E na sequência aí teremos mais resolução de exercícios envolvendo essa ideia de radiciação. Tudo bem, pessoal? Então tá, gente, é isso. Até a próxima. Nos vemos.